Olá, boa noite. Tá. Deixa eu fixar aqui um comentário. Sindical das professoras. Perspectivas para a enfermagem. Pronto, vamos lá. Nea, já tá aí. Oi, boa noite. Oi, e aí, Tudo tá me bem? ouvindo? Tô ouvindo alto e E eu tô claro. aparecendo? E eu tá aparecendo. Ótima. É Vamos porque lá para pelo nossa Instagram não live. participo. Ah, Ok. mas tem muita gente que não participou, mas a plataforma tá interessante. A gente vai ter aí 60 minutos para a gente bater um papo a Quantos partir de agora. minutos? 60 minutos a Ok, partir de agora. E a tá gente vai certo. falando. Bom, eu vou. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas, ver se as pessoas estão. Da gente ir nesse bate-papo. Mas eu já agradeço muito você ter aceito o convite. É importante esse momento, a gente está discutindo esses assuntos, e eu acho que as professoras têm muito que ensinar para a gente quanto categoria de enfermagem. Eu estava lendo aqui um pouquinho da história sindical das enfermeiras, das professoras e depois das enfermeiras, e eu vi que existem algumas diferenças, né? E eu acho que a gente, na hora que o bonde passou, a gente deixou ele passar e não se apegou, eu acho que como outras categorias profissionais se apegaram nesse momento. Bom, Na verdade, o enfim, movimento sindical é sim. Mas muito ali novo no naquele país. na década de 80, pelo menos que eu li aqui, né, que na década de 80 teve um maior movimento, e aí muitas Isso. categorias acabaram é, se permitindo, naquele momento, construir seus movimentos sindicais com mais força. E das professoras, acho que foi na década de 90, né, ali por 80, 90. E, Isso. enfim, e nós da enfermagem ainda ficamos muito, muito aquém do movimento, realmente, por Vocês não outras têm questões sindicato históricas. específico, não? A enfermagem não tem Temos. sindicato específico, não? Temos, mas ainda é muito incipiente a presença do sindicato. Mas a gente vai discutir um pouquinho da história da enfermagem, a gente vai ver que tem muita coisa aí que influencia nessa baixa mobilização da nossa categoria. Bom, eu vou começar te apresentando e falando um pouquinho, né? Ok. Tá. Essa live tem por nome, né? A mobilização sindical das professoras e as perspectivas para a enfermagem, entendendo que vocês podem, vamos dizer assim, ensinar um pouquinho para a gente, quanto categoria profissional, como luta sindical, luta de classe. E a convidada dessa vez é Caroline Brito, que é professora de educação básica da rede estadual e da rede municipal de ensino, é diretora-geral da PLB Sindicato de Jequié, é ex-presidenta do Conselho Municipal de Educação e compõe o Fórum Municipal de Educação de Jequié. Bom, e aí eu queria que tu falasse para a gente, porque nós, quanto categoria de enfermagem, somos majoritariamente mulheres, assim como vocês da educação básica, se eu não me engano, pelos levantamentos que eu fiz aqui, a educação básica é a maioria esmagadora de mulheres. E como é que vocês conseguiram construir esse movimento e fazer com que vocês conseguissem tantos direitos? Porque, assim, para vocês podem parecer ainda poucos, ainda tem muita coisa para se garantir,
Mas para a gente que não consegue ter um piso salarial e carga horária fixa, isso para a gente, vocês, assim, é o sonho de consumo na enfermagem. Explica um pouquinho para a gente essa história, enfim, o que é que com essa história que se deu. Boa noite a todos e todas. Também agradecer, Marla, em você estar dando esse espaço e reconhecer a luta dos profissionais da educação. É uma luta que tem conquista, sim, mas tem muito ainda a conquistar. O Brasil tem um histórico muito novo de movimentação sindical, de organização sindical. Mas no mundo, o movimento sindical ele iniciou com a industrialização. A partir do momento da Revolução Industrial, né, onde as indústrias começaram a crescer nas cidades, então começou a necessidade do trabalhador se organizar. Por conta que, principalmente com a industrialização, sem sindicatos na época, começou a exploração do trabalho infantil. Para as indústrias na época, o trabalho infantil era uma vantagem, porque as crianças, por ser pequenas, elas entravam nas máquinas para resolver os problemas da máquina, principalmente nas indústrias de tecelagem. As indústrias começaram também a criar problemas ambientais, falta de saneamento, veio o alcoolismo com os trabalhadores, eram 16 horas de carga horária de trabalho, não é? As crianças eram extremamente exploradas e recebiam meio salário de um adulto, não é? Então, em 1830, isso no mundo, quase metade dos trabalhadores tinham menos de 18 anos. Para a indústria era vantagem, porque ganhavam pouco, tinham que trabalhar 16 horas, não é? E as crianças traziam vantagens também porque resolviam os problemas nas máquinas. O que é que acontece? E isso foi gerando a insatisfação, porque ninguém gosta de trabalhar e ser explorado, não é? Então, disso daí, a industrialização já criou um ambiente de exploração, né? E propiciando a organização do trabalhador para que o trabalhador começasse a lutar pelos seus direitos. Então, isso no mundo veio com a industrialização. No Brasil, o Brasil tem um histórico muito grande de escravidão, né? É um país que tinha a mão de obra escrava como legal, era algo legalizado até 1888, né? Aí, após 1888, na República, a mão de obra não era mais escrava, mas, em compensação, eles começaram a trazer pessoas de fora, né, para trabalhar aqui no país, e essas pessoas que já vinham com histórico de industrialização em outros países, principalmente da Europa, eles já traziam consigo ideias anarquistas, ideias revolucionárias. Então, aqui no Brasil, na verdade, em 1906, foi que veio uma organização dos trabalhadores, que era a COB, que é a Confederação Operária Brasileira, que trouxe consigo ideias anarquistas que iam de encontro ao sistema que estava aí no país. Então, você pode perceber, né, que a organização do trabalhador começou a partir da exploração, começou a partir da negação de direitos, né, porque o trabalhador ele tinha consciência que sua mão de obra era valiosa, mas, em compensação, ele não era reconhecido como o valor que tinha na construção da sociedade. Então, a primeira greve no Brasil mesmo foi uma greve negra em 1857, que foi feita e liderada pelos carregadores de cadeirinhas. Lembra os escravos que carregavam aquelas cadeiras com as madames, né? Então, já começou aí a primeira movimentação de greve no Brasil. E de lá para cá, o Brasil foi começando a perceber que a mão de obra escrava já também não correspondia, né, com o que se queria, e aí veio as ideias liberais, as ideias revolucionárias, com a entrada de estrangeiros aqui no país. E isso também existia uma cultura no país, desde o Império, que a mulher
prendada era quem educava. Bem, como os trabalhadores já tinha essa efervescência no país, dos trabalhadores já começar a reconhecer a sua necessidade de ter uma valorização, de ter um respeito como trabalhador, de ter um retorno, as mulheres que estavam na educação, né, começaram também a revolucionar no sentido de que educar é uma profissão e precisava ser reconhecida como uma profissão. A partir daí, que foi reconhecida como uma profissão ainda no Império, foi que começou a luta por um piso. Então, a questão dos profissionais da educação ela é histórica, né? Ela tem uma história, sim. Por isso que há conquistas. E por isso que eu estou te dizendo que ainda faltam mais conquistas do que tem se evoluindo, do que tem se discutido em torno da educação. Mas, assim, em torno dessas movimentações, tanto fora do país como no país, a burguesia, né, começou a perceber que o trabalhador tinha força. E força juntos, unido, né? Então, e quais são os exemplos de que fez com que a burguesia tivesse um controle disso aí, para que o trabalhador não se reconhecesse como organização e, a partir dessa organização, influenciar a sociedade para reconhecer o trabalhador como um profissional que tem direito, sim. A burguesia começou a entender e também começou a trabalhar em torno de que nós não vamos deixar com que os trabalhadores ganhem força, porque isso vai ser um prejuízo para os lucros da burguesia. Nós temos exemplos aqui no Brasil, por exemplo, no ano 2000, houve uma luta sindical, né, pela redução de jornada sem redução de salário, e essa luta ainda continua até hoje de redução de jornada sem redução de salário, mas conseguimos a redução de jornada. Olha, que era 16 horas, já estamos com 8 horas, né? Então conseguimos a redução de salário, de redução de jornada sem redução de salário. Nessa luta, o trabalhador começou a entender o poder da sua organização e começaram a surgir sindicatos. Eles começaram a se organizar. Porque com essa greve em 2000, então o movimento sindical no país ainda é muito novo, né? Então, com essa movimentação no ano 2000, os sindicatos começaram a aumentar, a ganhar espaço. Em 2001, houve uma greve fora FHC, onde nós conseguimos, nessa greve, 60 mil trabalhadores, a adesão de 60 mil trabalhadores, isso em 2001. E aí a burguesia já, né, vigilante, olha como o trabalhador tem força, entendeu? Então, em 2002, veio a eleição de Lula no país, né? Um trabalhador que veio do meio operário, né, metalúrgico, de sindicato, ele conseguiu se eleger, e na América Latina, governos populares também em 2002, conseguiu ter seu espaço e também se eleger, como foi na Bolívia, como foi na Venezuela, na Argentina e no Uruguai. Então, a gente pode perceber que desde o Brasil Império, né, que vem com esse histórico de escravidão legalizada, né, e que vem com movimentações, revoltas, né? Então, o Brasil foi tendo avanços com redução de jornada de trabalho, foi tendo avanços com o salário mínimo, foi tendo avanços com a CLT, né? Então, nessa luta toda de organização, não foi a burguesia que deu de graça para trabalhador todas essas conquistas que nós temos, não foi a elite, não foi o liberalismo. Isso tudo adveio de lutas dos trabalhadores unidos no formato de sindicato, entendeu? Então, o trabalhador ele precisa entender que ele não vai ter conquista sozinho. A conquista é coletiva. E a gente precisa se unir e a gente precisa estar juntos para a luta coletiva. A luta coletiva só tem força e só vai ter garantias quando o trabalhador mostrar sua força, que é a unidade
dele. Mas, assim, apesar de todos os avanços que nós tivemos, principalmente com a eleição de Lula, que foi um governo popular, né? Que foi uma pessoa que adveio do grupo de trabalhadores, nós tivemos também um retrocesso, né? De 2015 para cá. Né? Por quê? Veio algumas movimentações no país, onde essas movimentações acabou por tirar Dilma, né, do poder, e após a retirada de Dilma, que representava um governo popular, né, que representava a ampliação do trabalhador no poder, aconteceu a terceirização. Né? E aí já começa a precarizar os trabalhadores, o mundo do trabalho. Porque a terceirização, ela é contratação irrestrita e que muitas vezes nós vivemos isso aqui em Jequié, na prefeitura, os trabalhadores terceirizados com atraso de salário, às vezes a empresa que terceiriza demite sem direitos. Então a gente percebe, a gente vivencia isso constantemente, porque a terceirização, ela realmente precariza as condições de trabalho. E aí nós tivemos a aprovação, porque a terceirização, ela não tinha a legalidade que hoje ela tem, a partir do golpe que foi dado no governo Dilma. Também nós tivemos um outro retrocesso, que foi a retirada de direitos com a aprovação da reforma trabalhista. Né? Nessa reforma trabalhista, alguns direitos garantidos retrocedeu. Também as centrais, que são núcleos que coordenam os sindicatos, que orientam o sindicato ele não pode ser solto, ele tem que ter uma orientação, né? Ele tem que ter uma coordenação. Tem a CTB, que é a Central Brasileira dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a qual a PLB é filiada, tem a CUT, né? Tem a Força Sindical. Então, tem várias centrais que têm seus sindicatos, no qual essas centrais orientam. Então, é uma organização que é prevista na Constituição Federal. E com a reforma trabalhista, foi retirado o financiamento das centrais, e as centrais hoje vivem com muita dificuldade. Um retrocesso. Uma outra questão é que vamos sofrer agora a reforma administrativa, que é um golpe fatal no serviço público e nos servidores públicos. Então, você percebe, por aí você está percebendo, que a burguesia viu o trabalhador ganhar forças, né? Viu o mundo do trabalho ser valorizado, então a burguesia começou a atuar junto com o fascismo para derrubar quem estava valorizando o mundo do trabalho, para que houvesse esses retrocessos que é de interesse da burguesia. E a reforma administrativa, onde vai atingir em cheio os funcionários públicos, principalmente os funcionários que estão lá na ponta, né, que não ganham os altos salários, esses é que vão ser atingidos por essa reforma administrativa. Então, essa é a realidade, né? Tivemos um avanço e agora estamos retrocedendo no avanço. E os desafios que nós temos? E aí vai para a enfermagem, né? Vai para os professores, vai também para as outras categorias. Primeiro, a gente tem que organizar a resistência, porque não adianta a gente criticar o sistema político que está aí no país, o sistema econômico, e não organizarmos a luta de resistência. É preciso resistir, é preciso denunciar, é preciso o tempo todo mostrar que o conservadorismo e que o retrocesso está ocupando espaço no país. O trabalhador, ele luta por direitos trabalhistas, mas ele também luta por uma sociedade melhor, por uma sociedade coletiva, que atenda ao coletivo. Então, o sindicato, ele precisa também atuar de forma que ele tenha uma interferência no debate da economia, da política e da ideologia, né? E um enfrentamento contra o conservadorismo, o retrocesso, né, que está ocupando muitos países aí do mundo. Uma outra questão, o sindicato,
Por isso aí você fala, eu não vejo o sindicato nosso ser tão incisivo como o sindicato dos professores. O que a gente precisa fazer para que o sindicato ganhe força é principalmente defender a classe trabalhadora. Sindicato não é para defender a elite. Sindicato não é para defender burguesia. Sindicato é para defender a classe trabalhadora. Se o sindicato ele for realmente classista, né, ele tem essa obrigação de se definir por uma classe, e a classe é trabalhadora. A gente tem que ter muito cuidado, tem muito trabalhador que precisa entender que ele precisa ter o pertencimento à sua classe, né? Então, existe muito essa confusão de trabalhador com elite. Eu sou trabalhador, eu sou elite, porque os dois vivem em campos adversários, né? A elite está na burguesia. Diga. Essa confusão de elite e burguesia, ela está muito presente na área da saúde, porque assim, se você for parar para pensar, a área da saúde é composta, assim, quem é que mais está na linha de frente, né? Médicos e enfermeiras. Os médicos sempre, na verdade, eles nunca se entenderam como trabalhadores. Eles sempre se entenderam como patrões ou como, sei lá, alguém que não pertence à classe trabalhadora. Tá? E aí tem as enfermeiras, nós enfermeiras, né, que fomos historicamente criadas. A nossa história, ela passa pela permissão da mulher para acessar o campo de trabalho, valorizando uma característica que não é natural nossa, mas que nos foi dada como natural, que é a subserviência. E isso é terrível na nossa história. E as escolas de enfermagem, elas têm um papel muito marcante nisso, porque elas formam as enfermeiras, principalmente as enfermeiras que é de nível superior, para obedecer, para serem obedientes. E eu acho que muito disso acabou construindo a atual realidade que a gente vê hoje na saúde. Então, é um grupo de profissões, de pessoas, de trabalhadores que não se sentem trabalhadores muitas vezes e que não conseguem ver a necessidade da luta, porque as enfermeiras porque acham que a luta não pertence a elas. Talvez fosse uma coisa muito... As coisas muito... Fugisse ao padrão, né? Fugisse à organização das enfermeiras. E isso acabou, de certa forma, no meu conceito, pelo que eu vi, acaba influenciando diretamente a essa apatia que a gente vê hoje na área da saúde. Coisa que eu não vejo em outros profissionais. Pois é, Marla, porque eu vejo assim, a gente precisa separar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, a enfermagem é que precisa se posicionar. Eu não tenho que estar com os pressupostos dos médicos. Médico é outra classe, é outra categoria, né? A universidade é o mundo acadêmico. O mundo acadêmico é uma realidade. Quando eu vou para o mundo do trabalho, é outra realidade. Então, eu preciso me situar no meu mundo do trabalho, né? E me situar com a minha consciência de classe. Agora, se você não tem consciência que você pertence a uma classe, ou seja, a classe trabalhadora, é complicado mesmo a luta. É preciso principalmente o pertencimento, né? Agora, sim, eu não vou te dizer que na educação a gente também não tem esse problema. Temos sim, temos problemas com relação a alguns profissionais da educação que também têm dificuldades em se situar no lugar de fala do trabalhador, né? E isso tem. Nós não somos 100% eficientes no sindicato. Temos esses problemas e muitos outros. Mas como eu te falo, o movimento ele ganha força e ele cresce a partir do momento que nós temos uma luta de resistência, o sindicato é liderança. Por mais que nós tenhamos trabalhadores na base, mas o sindicato é que tem que puxar a luta, que tem que coordenar a luta, né? E essa luta é o quê? Qual a luta de vocês? É só para a carreira de vocês? Ou também tem uma luta que atinge a conjuntura? Porque tem conjuntura que não é favorável ao trabalhador. E essa conjuntura que nós estamos vivendo não é favorável ao trabalhador. Então o sindicato tem que ter posicionamento também com relação a essa conjuntura, né? E um outro item, a consciência de classe. Politizar.
Os trabalhadores precisam ser politizados. Não existe essa ideia de não querer discutir política, não querer debater política. É preguiça, está evitando, né? Justamente porque não reconhece que o próprio movimento sindical é político. O próprio ser humano é político. Né? Então, não tem essa história de negar a política. Mas quando eu falo, principalmente na política, mas na política no sentido filosófico, né? Aquela política onde o ser humano quer atuar e interferir. E usar da sua liberdade e, ao mesmo tempo, ser reconhecido como um cidadão de direito. Uma outra questão também, que é muito importante, que hoje eu estava até na estante de uma live sobre isso, é a comunicação. Sindicato não pode mais ficar entre quatro paredes, sindicato não pode ser de gabinete, sindicato tem que estar no meio da categoria, o sindicato precisa se comunicar com a categoria, o sindicato precisa politizar, debater com a categoria, e agora, mais do que nunca, na Revolução 4.0, que é a revolução da tecnologia, nós estamos na revolução da tecnologia, nós precisamos utilizar desses instrumentos tecnológicos para podermos nos comunicar com trabalhadores, com a nossa base, com a sociedade em geral. Quem é de sindicato não tem que ter timidez, né? Ele tem que ser firme, precisa estar à frente de uma luta, precisa coordenar uma luta, né? Para que a categoria também se imponha como trabalhadores. Essa é uma questão importante. Uma outra situação... Diga, pode dizer. Quando a gente fala, às vezes, que as pessoas têm que entender que a gente precisa travar uma luta de classes, que existe alguém que manda no mundo, literalmente. E não é uma coisa sobrenatural. Existe um grupo de pessoas que consegue comandar o mundo e que a gente faz parte desse mundo e que a gente pode ou não querer manter, né, esse status atual. Aí, às vezes você fala e as pessoas entendem que você tá falando de alguma coisa, tá enlouquecendo, assim, tá pensando que tem alguém mexendo os pauzinhos. Mas realmente o mundo é comandado por algumas pessoas, não é todo mundo. Então as coisas acontecem, principalmente no mundo capitalista, isso acontece para favorecer o capital, né? Para favorecer o acúmulo de capital na mão de determinadas pessoas. Então, para a gente, quanto categoria de enfermagem, as pessoas falam muito. A gente agora está na luta das 40 horas, das 30 horas, aliás, das 30 horas e do piso salarial, que é uma coisa que já tem muito tempo que a gente vem discutindo. Mas, assim, eu vejo que às vezes a gente fica preso nesses dois debates, tá? Nessas duas lutas. E quando a gente pensa que a gente está no mundo capitalista, que a gente pensa o Congresso que a gente está, que a gente pensa no modelo neoliberal que a gente está vivendo, eu fico pensando, como é que a gente vai chegar lá e dizer assim, não, eu preciso de um piso salarial de R$7.000 para a enfermeira e de 4.000 para o técnico de enfermagem? Pensando no impacto orçamentário que vai ter tanto no serviço público quanto no serviço privado. E aí eu penso que eu vou votar num cara que é ou de partido X ou de partido Y, que defende o neoliberalismo. Então, assim, é como se as pessoas não conseguissem entender o mundo que está ao redor dela e como as coisas são decididas, né? Como se fosse simplesmente você botar o pé na rua e alguma coisa acontecesse. Não é bem assim. A luta, eu acho que precisa ser travada dentro dos sindicatos, precisa ser travada dentro das instituições, mas a gente precisa também tomar espaços de poder. E eu acho que é esses espaços realmente que a gente consegue fazer grandes mudanças. Tem profissões, Marla, tem profissões que ainda são muito influenciadas pelo conservadorismo, né? Eu costumo dizer que o direito ainda é muito conservador, né? Tem tido bastante progresso, né? Eu observo muito o presidente da OAB Nacional, os posicionamentos dele são posicionamentos progressistas mesmo. Mas tem ainda uma parte muito grande de conservadorismo no direito e a mesma coisa na saúde. Talvez é como você colocou, as faculdades
precisam discutir um currículo nesse sentido, né? Ainda se domina muito o conservadorismo. E, assim, a leitura de conjuntura dos fenômenos sociais é importantíssimo, né? Por exemplo, o que é o fascismo? O fascismo, a gente costuma apontar que são pessoas, mas não são pessoas. O fascismo é um fenômeno novo, inclusive, que está ganhando força. O fascismo surgiu nos anos de 1900, né, com Hitler, com Mussolini, e está crescendo, ganhando força no mundo todo. E você tem que ver o fascismo como um fenômeno social, e você vai ter que se situar com relação a esse fenômeno. Você precisa fazer leitura de conjuntura. Os sindicatos precisam fazer essa leitura de conjuntura, não é? Então, é importante. E uma outra questão que nós estamos vivenciando muito é a chamada guerra híbrida, né? Que a guerra híbrida tem duas forças de combate e que nós não estamos reconhecendo isso no nosso dia a dia. Está presente, a guerra híbrida está presente no nosso dia a dia. O que é a guerra híbrida, não é? Um dos pontos dela é estudar a natureza do inimigo, é explorar as contradições. O Brasil é cheio de contradições, começando porque é um país diverso, continental e cheio de contradições, cheio de desigualdades, né? Da atuação da burguesia fortemente aqui no país, cheio de problemas com relação ao conservadorismo. O fascismo domina porque a burguesia, ela tem muito ressentimento. Você vê que o trabalhador estava ganhando força no país e imediatamente retirou uma presidenta para que mudasse essa realidade do trabalhador ganhando força, não é? Para que comprometesse direitos trabalhistas. Então, o país tem essas fraquezas, essas contradições, e aí vão explorando essas contradições, né? Ou seja, olha, vamos apoiar a burguesia. O neoliberalismo com o fascismo encontrou na burguesia brasileira um apoio importantíssimo, porque a burguesia ela é ressentida com o trabalhador e com o povo. A gente vê nas reportagens, a gente vê no racismo estrutural do país, não é? Então são essas contradições que é um material impressionante, um material muito bom para que o fascismo, né, se instale e que esse fascismo seja fortalecido pelo neoliberalismo, né? Uma outra questão é que a guerra híbrida está tendo também um fator que está aí na ordem do dia, que é o debate moral, né? Esse debate moral que tem feito com que esse conservadorismo ganhe espaço, né? Com que o fascismo ganhe força. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, que têm feito um trabalho muito bom em combater os avanços civilizatórios, os avanços da luta feminina, né? Os avanços com relação à discussão da sexualidade, né? O neopentecostal combate o apoio de ideias, né? Que são ideias que têm uma expressividade do povo, né? Que respeita a liberdade do povo. E desse jeito que está caminhando, nós temos problemas com relação à democracia, que é um bem maior do nosso país, né? E nós estamos correndo risco. E o trabalhador que tem força, que tem sindicato, precisa se posicionar, não é? E a gente precisa também combater essas mídias sociais que estão a serviço dessas ideias conservadoras. Então a gente precisa usar esses espaços, essas lives, o Facebook, assim como eles usam as mídias, nós também precisamos usar os meios de comunicação. Agora, repito, não vai ter 40 horas, não vai ter piso salarial, porque o contexto que nós estamos vivendo é para ataque de direitos. Então, se a gente não combater
essa conjuntura que nós estamos vivendo, vai ser difícil a luta pela valorização do mundo do trabalho, pela valorização de cada trabalhador. Vai ser muito difícil, né? O desemprego no país está em alta, e esse desemprego é que faz com que muitos trabalhadores se retraiam, né? E se conformem com o que é oferecido, né? Porque é alto o desemprego aqui no nosso país, né? E a terceirização também é alta, porque há o desemprego e as pessoas se submetem à terceirização. Então, a gente precisa ter esses cuidados, porque a conjuntura influencia muito no avanço ou não do mundo do trabalho. Essa terceirização que a gente está vivendo, além de ser uma terceirização no setor privado, a terceirização no setor público, eu acho que tem um agravante a mais, que é a utilização da máquina pública em serviço próprio. Então, a gente vê que a terceirização no serviço público está ampliando. Aqui na Bahia, ela deu um boom assim agora. E eu fico pensando, né? Será que as pessoas não conseguem perceber que isso não faz bem, que isso é um problema e que se a gente não tentar combater isso, eu não sei qual vai ser o futuro, porque a gente pensa assim, vem essa reforma administrativa, que é terrível. Mas aqui na Bahia, o que eu estou vendo é esse avanço da terceirização no setor, pelo menos no setor da saúde, ela é gritante e não tem favorecido a melhora dos serviços, muito pelo contrário. São empresas contratadas, são empresas que têm essa ideia de lucro, né? Que não são filantrópicas, não são OS, são empresas mesmo que têm esse cunho, que tem a ideia de fazer uma reserva de capital. E assim, como defender é um problema grande aqui na Bahia. Isso em todos os estados, eu acredito, porque a gente está vendo cada vez mais essa terceirização, e na área da educação, não sei como é que está chegando esse processo, mas na saúde... A educação, sim, até porque o concurso público, pela emenda 55 da lei do corte de gastos, está congelado. E aí deu espaço mesmo para terceirizar e para a seleção pública de renda. Assim, um equívoco que há é que muitos trabalhadores que não são sindicalizados e que são terceirizados e que são contratados pelo regime renda têm tido um posicionamento de defesa com relação ao sindicato, não é? De estar na defensiva. Porque o sindicato tem tido críticas com a relação à terceirização e outros itens de contratações temporárias. Bem, o que acontece? O sindicato não está contra o trabalhador. O sindicato nunca esteve contra o trabalhador. O sindicato ele é instrumento de luta do trabalhador, é quem organiza a luta do trabalhador. O sindicato não concorda com o modus operandi da terceirização, porque a terceirização precariza direitos trabalhistas, não é? Então, nós não somos contra os trabalhadores terceirizados, nós somos contra o sistema de terceirização, que você vê todo o tempo trabalhadores terceirizados ou trabalhadores do REDA reclamando que não têm os mesmos direitos dos efetivos, não é isso? Reclamando de atraso de pagamento, porque os efetivos têm alguns direitos diferenciados. Porque os efetivos fizeram concurso, os efetivos têm estabilidade, os efetivos têm uma carreira consolidada, não é? E os terceirizados não vai poder ter, porque o sistema de terceirização não permite isso. Então, o sindicato não está contra os trabalhadores. O sindicato defende o trabalhador e defende o mundo do trabalho. É importante que cada trabalhador busque sua organização sindical. Se não está satisfeito ou satisfeita com a direção do sindicato, procure estudar o estatuto do sindicato, procurem ver o regimento do sindicato, para que nas próximas eleições ele venha concorrer e trazer uma ótica, uma outra ótica, um outro olhar para
sindicato. Agora é preciso ver como é que está o estatuto desse sindicato, como é que está o regimento, qual a filosofia desse sindicato, o que é que realmente esse sindicato defende. O sindicato dos professores é classista, porque é um sindicato que defende direitos coletivos do mundo do trabalho. Que os sindicatos classistas defendem que haja trabalho, que o trabalhador tenha sua renda, que o trabalhador tenha como sobreviver, que o trabalhador tenha seus direitos como cidadão e cidadã. Então, a gente precisa entender isso. Quantas pessoas estão se submetendo à terceirização e percebendo como são explorados no sentido de não ter os mesmos direitos que os outros. E essa reforma administrativa, para não estar trazendo prejuízos à terceirização, porque alguns governos e empresários se sentem incomodados porque há a comparação de quem tem carreira com quem não tem carreira, aí foi proposta essa reforma administrativa. Então, vamos agora atingir quem tem estabilidade. Vamos agora atingir quem tem uma carreira, para que não haja essa comparação e a gente possa, de fato, continuar com esse sistema explorador e precarizado. É essa a situação. Os sindicatos precisam ter uma leitura de conjuntura e o trabalhador também ter um tempinho para ler livros também, revistas, notícias que não sejam e que não estejam a serviço da burguesia, do empresariado, do liberalismo. Nós precisamos ler também notícias que falem, que analisem o mundo do trabalhador, o mundo do trabalho. É essas notícias que também nós precisamos nos apropriar, além dos livros e além dos artigos. Sites também. A Aline colocou aqui, os trabalhadores e as trabalhadoras estão tão alienados que não conseguem nem se enxergar como trabalhador e trabalhadora. Estão achando que todo mundo pode resolver seus problemas com empreendedorismo. Aí depois ela colocou, a lógica do capital é pagar pouco e cobrar muito. O técnico de enfermagem trabalhando 36 horas e ganhando R$ 1.200. Esse é o problema, né? Faculdade privada pagando 25 a 30 reais por hora aula ao professor. Nos cursos técnicos estão pagando 11 reais por hora aula. Ave Maria, exige que é direito de concurso público. Realmente é um problema grande essa questão da terceirização. A questão da reforma administrativa. Tem um assunto que está na mídia, que o pessoal está comentando bastante, que é com relação ao retorno do INSS, do serviço do INSS. Eu não estou tão aprofundada do assunto, mas eu queria só comentar assim, um ponto que a gente poderia pensar, né? Porque estão colocando os peritos, né, como se fossem vilões. Eu não sei se realmente são vilões ou não. Mas o questionamento e a problemática que eu levanto é até que ponto o servidor público ele tem que aceitar qualquer forma de trabalho pensando na população. Porque às vezes a gente pensa, mas ele não quis voltar ao trabalho. Não sei se é realmente esse caso, não analisei direito. Mas assim, trazendo para a minha prática diária de trabalho, ele não vai realizar o trabalho, vai deixar aquela população sem o serviço e é culpa dele a população ficar sem o serviço. Quando, na verdade, a instituição ela não pensou em dar a melhor forma, ofertar, né, a melhor forma de serviço e as condições necessárias para aquele trabalhador atuar. Há um tempo atrás, eu trabalho como técnica de enfermagem e eu me recusei a dar um banho de leite no paciente que estava em precaução de contato, era infectado por uma bactéria multiresistente, com um avental que não era o adequado, não era um avental descartável, não era um avental impermeável de plástico, era um avental muito fininho, que qualquer um que encostasse, a água caía na gente. E aí eu me recusei. E aí eu fui, assim, várias colegas minhas, inclusive, falaram que como é que eu poderia expor o paciente àquela situação? Como se a culpada fosse eu. Aí eu disse, poxa, a culpada não sou eu. Aí ainda tive que ouvir a frase, quando você veio trabalhar no SUS, você sabia como era a situação.
Pensa no absurdo, e aquilo me fez, eu fiquei uma semana transtornada com aquilo. Porque pensa aí, você não tem condições de trabalho, você que tem que resolver o problema do mundo, quando na verdade a instituição lava as mãos. O governo lava as mãos. E você, que é trabalhador, que está na ponta, que tem que se virar, isso é um problema, gente. E o serviço público paga muito por isso, né? O serviço público, a gente é tirado como vilão, quando na verdade muitas vezes a gente está ali tentando defender a nossa vida, às vezes, né? É. Essa é a estratégia, não é? É precarizar o atendimento. Por exemplo, o que a gente percebe no INSS, que é o regime de previdência federal, nacional, não é? O que a gente percebe é que existem poucos postos de atendimento, existem poucos profissionais e eles acabam ficando sobrecarregados. E a população insatisfeita com toda essa questão, que é uma contradição, uma das contradições exploradas pela guerra híbrida, não é? O que faz? Joga a população contra o servidor, não é? Contra o trabalhador. Então, é jogar trabalhador contra trabalhador. Então, o que o trabalhador precisa entender? Que muitos postos de trabalho, como saúde, não é? Estão saturados. Não tem condição de trabalho. Nessa pandemia mesmo, foi mostrado para todo mundo, só não vê quem não quer, né? Que é o lema até do prefeito que foi afastado, só não vê quem não quer. Mas, gente, a pandemia aí mostrou a fragilidade da saúde. Foi uma loucura para fazer com que o povo não saísse, que ficasse dentro de casa, porque não tinha leitos para todo mundo. Então, o que a pandemia veio mostrar? Veio mostrar a ineficiência da saúde, veio mostrar que não é que os trabalhadores são ineficientes, mas a ineficiência da estrutura, né? E ai de nós se não fosse o SUS. Que seria de nós se a saúde pública fosse privatizada, que é outro lema dessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, da ultradireita, é privatizar a saúde e a educação, e eles vão tentar até o fim do governo. E ai de nós se o SUS fosse privatizado, ai do povão, do trabalhador mesmo, aquele que está lá na ponta, se não fosse público, se o sistema não fosse público. Né? Então, eles querem saturar o serviço público, né, para que joguem a população, que é trabalhador, contra o serviço público, para que possam privatizar tanto a educação como a saúde. A educação até hoje não conseguiu voltar às aulas. Por que não consegue? Porque as escolas não têm como trabalhar essa realidade que está exigindo com a pandemia. As escolas não são estruturadas. Quando tem a internet, não tem o computador. Quando tem o computador, não tem a internet. Sanitários, 2 sanitários para uma escola de 300 alunos. Entendeu? É dessa forma. Né? Dessa forma a estrutura. Ou muda a realidade, né? Com esses mesmos problemas. Agora, que ter em mente que as instituições públicas são instituições do povo. É onde o povo pode participar, opinar, e se for privatizado, né, ou privatizadas, as instituições passam a pertencer a um empresário, a um grupo. E aí o povo não vai ter mais a liberdade de ter como opinar, de ter como interferir, né, como usuário, tanto da educação como da saúde. Então, há esse perigo. Então, no momento que você discute que o serviço público está ineficiente, botando a culpa no trabalhador, e não do gestor, e não da gestão, e não na falta de investimento, aí corre-se o perigo mesmo de vir a privatização com força total. É o que eu sempre digo, a gente tem que colocar a culpa em realmente quem tem, porque no servidor público a gente trabalha, mas a gente não consegue construir um trabalho a longo prazo porque a dificuldade que você tem com gestões é muito gritante. Hoje uma gestão, por exemplo, pense agora, né? A gente está quantos meses no final do ano? Setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente está 4 meses de mudar a gestão do governo.
Aí a gente já mudou o prefeito, que já mudou os secretários, que já mudou as coordenações, e daqui a 4 meses vai mudar de novo. Então, o servidor que está na ponta para executar o serviço, ou ninguém está ligando para o que ele está fazendo, que muitas vezes é isso que acontece. Quem não é cobrado, quem não é exigido, quem não tem metas a alcançar, trabalha empurrando com a barriga, porque isso é realidade. A gente não tem como é que eu vou firmar metas, como é que eu vou pensar, como é que vai ser meu trabalho, me preocupar com o serviço, quando mais ninguém está preocupado, quando a gestão está mudando, quando a gestão tanto faz como tanto fez. Quem trabalha bem e quem não trabalha, está tudo no mesmo balde, no mesmo cesto. Então, assim, é muito complicado as gestões nos serviços públicos mudarem com tanta frequência e muitas vezes sem nenhuma perspectiva, sem conhecimento de causa para estar realizando, para estar administrando esses serviços, enquanto o trabalhador está na ponta levando a culpa e dizendo a culpa, o problema é o servidor público, o efetivo, que tem estabilidade. Porque se a gente tirar a estabilidade, ele vai correr atrás, ele vai querer mostrar um bom serviço. Quando, na verdade, quando a gente terceiriza, a gente vê que o terceirizado e o trabalhador efetivo, se ele não tiver boas coordenações, se eles não tiverem boas gestões, eles trabalham do mesmo jeito. Ou, às vezes, o contratado trabalha muito pior, porque além de fazer um trabalho sem tanta preocupação com a qualidade do trabalho, ele ainda está envolto por outros problemas, que é a questão do vínculo frágil, e tantos outros problemas que decorrem desse processo, desse vínculo de trabalho. Então, é um mundo complexo esse do trabalho e a gente precisa ficar alerta. E eu acho que não dá para fazer nada se a gente não tiver ciência daquilo que a gente está falando, se a gente não tiver uma ideia, essa análise de conjuntura e do dia a dia, porque eu estou fazendo essas lives justamente dizer, as pessoas às vezes me perguntam, mas por que está fazendo? Às vezes é um desgaste e tudo mais, mas assim, é um desgaste que é a minha parte que eu estou fazendo, não minha parte como ser único, mas como ser social. Que se a gente não orientar a nossa população, se eu não orientar meus colegas, se eu não chamar as pessoas para esse debate, as pessoas vão continuar achando que está tudo normal e que a gente não pode mudar nada. Então, para a gente querer mudar, a gente precisa primeiro ter conhecimento. Eu acho que é isso que a gente está tentando. Estou tentando fazer com essas lives aí. O movimento sindical, ele tem tido muitas mudanças mesmo, e tem sido qualificado, ele tem se qualificado no percorrer da história. Esses dias mesmo eu participei de um debate onde já se discute qual a condição do trabalhador interferir positivamente na sociedade, se muitos trabalhadores não têm noção de ser classe trabalhadora, e também muitos não têm noção também do que está acontecendo, não têm um conhecimento mais aprofundado desse sistema que nós estamos vivendo, imposto pelo neoliberalismo, né? Desse sistema, desse fenômeno fascismo. Não é? Muitos são conduzidos pelas igrejas neopentecostais e outras igrejas com perfil mais conservador. Então, muitos não conseguem fazer essa análise de conjuntura. Então, o que fazer, então, se a mudança no mundo do trabalho precisa do trabalhador atuando na frente de resistência? E aí já existem alguns teóricos que discutem que nós temos o trabalhador consciente, de classe, consciente da conjuntura, mas temos também o trabalhador precarizado, que não tem todo esse conhecimento da sociedade, dessa história da construção do sindicato e da luta do trabalhador, e aí ele é tido como precarizado e que já se discute o que fazer com esse trabalhador que é precarizado. Mas não a palavra precarizado não é no sentido de até discriminar esse trabalhador, mas no sentido de detectar as limitações e tentar fazer algo para que esse trabalhador atue mais de forma consciente do seu lugar na sociedade. Pois é. Estamos encaminhando para o final, já estamos às 19 horas e 53 minutos. Na verdade, agora eu queria agradecer muito esse debate, a sua participação, por ter aceitado.
E aí eu queria que tu fizesse tuas considerações finais sobre essa história aí toda, que não é história, que é uma realidade, que faz parte da história e que a gente vai contar no futuro. E É, eu espero que a gente conte falando coisas a boas, gente né? Dessa. isso, Marla. A gente costuma até fazer uma análise muito ampla do mundo, uma análise do Brasil, mas a gente também precisa não perder o fio da meada de nosso município, né? Nosso município também está na cultura e na conjuntura, né, do país, e a gente precisa também ler a nossa conjuntura. É preciso politizar o nosso povo aqui de Jequié. É preciso que as mulheres de Jequié ocupem seus espaços por respeito, né? Por consideração às suas capacidades. É preciso que os jovens, muitos jovens aí estão sem participação efetiva na sociedade, à margem. Então, é preciso que os jovens também se organizem, né? Nossa cidade precisa com que os seus cidadãos e cidadãs a defendam, mas a defendam também no espaço político. O que eu tenho percebido muito aqui em Jequié é que as pessoas têm defendido, por conta do alto índice de desemprego, têm defendido políticos para que suas necessidades sejam contempladas, não é? Então, e acaba se contemplando a necessidade de um ou outro e a população sofre o descaso. Então é preciso mudar essa realidade, é preciso ter um novo olhar para Jequié. E esse novo olhar vem a partir do povo, com as suas escolhas políticas, o seu acompanhamento e as suas cobranças, não é? Então, nossa cidade não está fora dessa conjuntura. Também não está fácil para os trabalhadores em Jequié. Mas nós precisamos estar mudando essa realidade que vem maltratando tanto o nosso povo. E eu é que agradeço o espaço para estar falando de um assunto que a gente vivencia aqui todos os dias, que é a organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos à luta. Obrigada, viu? Com certeza. Nada. Tchau. Tchau.